Oi meninas, hoje eu trouxe para vocês um porta-celular com visor plástico, tá? Ele tem um bolso frontal em plástico cristal, que vai permitir que a gente mexa no celular sem tirar a peça daqui de dentro, e ele tem dois bolsos laterais. Vocês vão encontrar, ou vocês já devem conhecer e vão encontrar várias peças semelhantes, tá? Tem vários passo a passos na internet, mas no caso dessa peça, eu adaptei as medidas que eu achei ideais para o momento. Então, hoje, eu considero esse tamanho ideal, porque os celulares aumentaram de tamanho, cada vez mais aparecem celulares maiores. Então, ela ficou num tamanho bom, que cabe um celular, qualquer celular bem folgado, não ficou muito grande pra gente carregar e ficou bem espaçosa, tá? Como eu disse pra vocês, ela tem dois bolsos laterais que não se encontram, um bolso frontal em plástico cristal que permite que a gente use o celular sem ter que tirá-lo daqui. Essa peça aqui é minha, tá até velhinha, ó, já usei bastante, eu uso bastante a minha, e essa é a que a gente vai fazer hoje no nosso passo a passo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Se no final tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente responde, ok? Vamos ao passo a passo? A gente vai precisar de 2 vezes do tecido externo de 21 de altura por 13 de largura. Então, 2 vezes do tecido externo de 21 por 13, tá? Eu já estruturei ele na manta R2, mas se vocês não tiverem, pode ser a R1 também, tá? Então, 2 vezes a parte externa. Aí, na mesma medida de 21 por 13, nós vamos usar 4 forros, tá? 4 forros na mesma medida de 21 por 13. Vamos precisar também de um pedaço de plástico cristal, tá? De um cortezinho de plástico cristal. O importante é ele ter 18 centímetros certinho, tá? Eu cortei ele um pouquinho mais largo que os 13, só para dar uma folga, para ficar mais fácil de trabalhar, mas na altura ele precisa ter exatamente 18 centímetros. Aí aqui vocês podem cortar com 13, com 15, né? Que seja um pouquinho maior que 13, então 14, 15... e na altura 18 centímetros. A gente vai precisar também de um pedaço de viés, esse viés pronto mesmo, de mais ou menos uns 30 centímetros, tá? 2 vezes os 13 centímetros com um pouquinho de sobra. Então, mais ou menos uns 30 centímetros. Zíper, nós vamos usar 50 centímetros de zíper, tá? Para as laterais, para as 2 laterais, tá? Lembrando que na lateral a gente tem 21 centímetros de tecido, então a gente sempre corta um pouquinho a mais. Então, aqui eu cortei uns 50 centímetros de zíper, tá? Que a gente vai dividir em 2 partes. 15 centímetros de zíper para a parte do plástico. Aqui eu vou usar uma alcinha de couro, tá? Essa alcinha minha, ela tem aproximadamente uns 33, 35 centímetros. Quem não tiver alcinha, pode cortar um tecidinho, mesmo tecido da parte externa ou da parte interna, como vocês preferirem, de 5 por 35. Aí, vocês vão dobrar assim, vão dobrar ao meio, tá? E depois encontrar as 2 laterais ao meio, dobra mais uma vez e vocês vão fazer 2 costurinhas nas laterais, tá? Quem for usar, quem tiver uma alcinha de couro e quiser usar assim, então, de 30 a 35 centímetros da alcinha e mais um pedacinho de 5 por 5 pra gente poder colocar a nossa meia argola, ok? Então, uma meia argola e 3 cursores. Ok? Então, é só isso de materiais que nós vamos precisar. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso plástico cristal,
cortar aquele nosso viés ao meio, ok? E vincar ele ao meio, assim. As duas partes. Vinquei os dois pedacinhos de viés. Aí, eu vou pegar uma parte deles, vou colocar aqui bem rente ao topo do meu zíper e vou passar um pezinho de máquina aqui, de ponta a ponta. Lembrando que o nosso viés tá maior, a gente cortou ele maior que o nosso plástico. Feito isso, ó, então o viés tá aqui colocado, né, no topo do meu plástico. Então, feito isso, nessa dobra aqui que eu fiz no viés, nesse canalzinho, eu vou encaixar o meu zíper de 15 centímetros. 15, 16, um tamanho que seja maior que 13 centímetros, tá? E vou passar aqui, gente, ó, duas costurinhas. Uma nessa extremidade aqui, nessa extremidade do viés, e a outra aqui. Então, ficou assim, ó. Ok? Agora, eu vou pegar o outro pedaço de viés, que também já tá dobradinho, ó, e vou encaixar na parte de cima do zíper. Tá? Só que dessa vez eu vou fazer só uma costurinha aqui, ó, do lado do zíper, só pra prender esse viés. Certo? Aí, agora, nós vamos pegar uma parte do nosso externo, tá? Uma parte do tecidinho externo de 21 por 13, que já tá com a nossa manta. E nós vamos alinhar esse plástico bem certinho na parte inferior do nosso tecido. Lembrando que tem tecido que vocês não vão ter que ficar se preocupando com isso. O meu, tive que me preocupar o que era a parte de cima e de baixo, porque ele tem, a estampa dele tem uma direção, tá? Quem estiver fazendo ou trabalhando com uma estampa não direcional, então não precisa se preocupar o que será a parte de cima, o que será a parte de baixo. Não nesse momento. Vocês só vão ter que alinhar em uma das extremidades, tá? Então, alinhei, coloquei meu clipezinho e vou passar uma costurinha em volta desse plástico aqui pra prender ele na minha peça. Essa costura que a gente vai passar em volta desse plástico, gente, é bem na beiradinha, tá? É só uma costurinha de segurança pra esse plástico ficar preso no corpo da minha peça. Tá? Então, prendi todo o plástico na minha peça. Feito isso, eu vou passar uma costurinha aqui na parte de cima desse viés para prender essa peça agora totalmente no corpo da minha bolsinha, tá? Do meu porta-celular. Então, eu vou passar uma costurinha aqui em cima desse viés e vou passar outra em cima dessa outra costura que eu já passei. Feito isso, eu vou passar o meu cursor e refilar toda essa peça, tirar o excesso do zíper, tirar o excesso do plástico e deixar ele bem certinho, tá?
Então, peça limpa. Agora, a gente vai pegar o nosso pedacinho de tecido de 5x5, ou quem for colocar a alcinha em tecido, agora é a hora de preparar a alça. Lembra que eu falei? Nós vamos dobrar ao meio. Depois a gente vai dobrar mais uma vez e encontrar as duas extremidades. Como a gente dobra um viés, tá? Vocês vão fazer isso com a alça, com aquela medida de 35x5. Duas costurinhas nas duas extremidades. Quem for trabalhar com a alça de couro vai fazer isso no pedacinho de 5x5. Bonitinho. E agora eu vou prender a 2 centímetros, ó. Aqui tá o meu zíper. De frente pra mim, do meu lado direito, a 2 centímetros da extremidade. Certo? Agora a gente vai pegar o zíper. Lembra que nós cortamos um pedaço inteiro de 50 centímetros? Ok, vamos pegar um dos lados, dividir ao meio. Agora, aqui frente do zíper com frente do meu trabalho, eu vou prender esse zíper nas duas laterais, na minha lateral direita e na minha lateral esquerda, frente com frente. Então, dentinho virado para a estampa do meu tecido. Vou passar uma costurinha de segurança, passei a costurinha de segurança, vou colocar um forro de cada lado, passar agora sim um pezinho de máquina, virar e rebater. Mas aí a gente vai fazer tudo com calma, ok? Vamos primeiro, então, colocar o zíper aqui frente com frente, dentinho pra frente da estampa e pra dentro do tecido. Costurinha de segurança aqui, costurinha de segurança aqui também. Ou seja, uma costurinha bem na beiradinha. Então, eu fiz isso. Agora, eu vou pegar duas partes do meu forro. Primeiro, eu vou colocar frente com frente de novo. Alinhar em um dos lados e passar um pezinho de máquina aqui. Ok? Vou fazer isso dos dois lados. Primeiro com um forro e depois com o outro forro. Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho. Vou colocar um forro primeiro. Então, eu prendi o meu forro frente com frente com um pezinho de máquina aqui, tá? Feito isso, eu vou abrir meu forro, vou vincar bem aqui, puxar direitinho e vou passar um pesponto só por dentro, só prendendo o meu forro no zíper, tá? Não por fora, porque tem plástico, eu não gosto de pespontar, ficar pespontando muito quando tem plástico assim. Então, eu vou puxar bem o meu forro e passar um pesponto aqui. Então, o mesmo procedimento que eu fiz nesse zíper, nesse lado do zíper, eu vou fazer aqui. Pego um outro forro, coloco frente com frente, passo um pé de máquina aqui, viro e rebato somente o forro no zíper. Então, a minha peça ficou assim, ó, pessoal. Ok? Só pespontar do lado de dentro. Se eu guardar os meus forros, eu tenho uma peça assim, tá? Então, esse mesmo procedimento que eu fiz nas laterais do tecidinho de fora, do tecido externo, eu vou fazer com a parte de trás da minha peça. Então, na parte de trás eu tenho a parte de trás, me sobrou a parte de trás já com a manta, me sobraram 2 forros e um lado inteiro do zíper.
que eu vou dividir ao meio. E vou usar um para cada lado, tá? Então, de novo, zíper frente com frente, costurinha de segurança. Frente com frente, costurinha de segurança. Vamos lá? Então, já passei a costurinha de segurança no zíper. Agora, eu vou prender os forros, um de cada lado. E um de cada vez. Feito um lado, agora vamos fazer o outro lado. Tecido frente com frente, tá? Então, não tem como errar, gente. Quando vocês chegarem ao final dessa peça, vocês já vão estar tão acostumados que vocês vão fazer a segunda peça de olhos fechados, assim. Vamos lá, pezinho de máquina. Esse procedimento vocês vão fazer 4 vezes em cada peça, então não tem como não memorizar. Virei, vinquei, pezinho de máquina aqui, só pro lado de dentro. Ah, Cintia, aqui não tem plástico. Realmente, aqui não tem plástico. Poderia rebater junto com o tecido? Poderia sim, fica ao gosto de cada um. Se quiser virar e rebater e pespontar assim, pode pespontar, tá? Eu preferi, nesse caso, pespontar aqui só a parte interna mesmo, pra ficar igual. Mas eu poderia pespontar guardando o meu forro. Bom, agora eu já tenho a parte da frente pronta e a minha parte de trás também. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar as duas partes, já que, como eu disse pra vocês, o meu tecido tem uma posição, né? Meus ursinhos têm que ficar em pezinhos. Então, eu vou alinhar uma peça ao lado da outra e passar um cursor aqui. Gente, quem tiver dificuldade em passar o cursor, deixem sempre um lado que vocês depois vão acostumar, um lado melhor, mais confortável para vocês, mas deixem sempre um lado do zíper menor e outro lado maior. No meu caso, eu prefiro deixar o lado esquerdo menor. Já acostumei, mas fica ao gosto de cada um. Encaixo o lado maior, encaixo o lado menor. Ó. Prontinho. Vou até o final, tirei, porque eu quero o meu zíper todo fechado. Entro de novo e paro com o cursor aqui no meio. Agora, a gente vai unir o outro lado do zíper. Alinho as duas peças para que elas fiquem certinhas. Já cortei o meu zíper de um lado menor, no meu caso do lado esquerdo. Então, eu coloco o cursor no lado maior. Quando eu ver que chegou a hora desse lado, encaixo ele, puxo, tiro, vou até o final, encaixo novamente. Paro com o cursor aqui no meio, tá? Então, a minha peça ficou assim, ó. Ficou um macarrãozinho, assim. Ah, lembrando, gente, que o legal aqui é deixar sempre o zíper fechando pra cima, dos dois lados, tá bom? Porque eu vou carregar a minha peça assim, e já que eu tenho a possibilidade disso, então é melhor que eles fiquem com os dois cursores fechando pra cima. Agora, eu vou virar minha peça do avesso. Vou enfiar minha mão aqui no meio. Vou puxar com muito cuidado, porque eu não quero que esse zíper abra, porque se ele abrir eu vou ter que desvirar e acertar, colocar de novo, né? Deixar ele fechadinho, então não quero que ele abra. Viro a minha peça. Vai amassar um pouquinho, mas depois a gente passa, não tem problema. Então, agora eu vou alinhar aqui, ó, certinho as laterais, aqui também. Aí eu vou puxar esse forro, vou alinhar certinho todo o meu forro. Eu coloquei os meus prendedores todo em volta da minha peça aberta. Vou passar um pezinho de máquina toda a volta, deixando em um dos forros uma abertura para eu poder desvirar,
tá? Retrocesso começo, retrocesso final, pezinho de máquina, a gente vai dar uma volta inteira aqui. Bom, então agora, ó, passei uma costura em volta, toda a volta da minha peça. Aproveitei e já cortei os biquinhos, ó, as pontinhas. E agora nós vamos desvirar. Coloca a mão por aqui, abra um zíper, o primeiro, abra um segundo. E vamos desvirar a nossa peça. Um dos lados, como ele já está fechado, então eu já vou ajeitar ele aqui dentro da minha bolsinha, tá? Não tem o porquê ele ficar pra fora. No começo, vocês vão ter uma certa dificuldade, porque o forro foi só pespontado por dentro, vai parecer que ele não vai parar quietinho, mas ele para sim, viu? Principalmente depois que a gente colocar as coisas dentro. O outro lado que ficou aberto, agora eu vou arrumar bem direitinho aqui e vou fechar a máquina. Quem preferir pode fazer uns pontos invisíveis. Ó, passei uma costurinha bem na beiradinha, tá? Para ajeitar o forro, os dois forros, coloquem uma mão em cada forro, em cada lado, e empurrem para dentro, de modo que fique uma mão para cima e outra para baixo, uma mão em cima da outra. Daí vai encaixar direitinho o forro. Quem trabalhou com alcinho em tecido, a peça já tá pronta. Eu, como vou colocar essa alça de couro, agora eu vou ali no balancinho, vou pôr um rebite aqui e volto para mostrar para vocês, ok? Bom, eu prendi a alça, então, aqui com o rebite, tá? E a nossa peça tá finalizada. Então, tem o bolsinho da frente, os dois bolsinhos laterais, aqui para vocês colocarem o celular, mexer no touch sem precisar tirar. E é uma peça, gente, que fica num tamanho muito bom, tá? Porque cabe bastante coisas, ela é bem espaçosa. Tá? Então, se vocês fizerem, por favor, me marquem que eu vou adorar ver a peça de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam o vídeo. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde todas as perguntas, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.